Meus queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. O tema selecionado pelo nosso querido André, ele é muito extenso, material para seminário. Logo, nesses 40 minutos que dispomos, é apenas uma síntese de um tema bem complexo. Mas a nossa preocupação, sempre que realizamos uma palestra, é perguntar qual é a utilidade prática do material que estamos falando. Ora, por quê? Porque se viermos a esta ou qualquer outra instituição escutar cultura por cultura, na realidade não é algo muito aplicável para as nossas vidas. O objetivo da palestra espírita é sempre de contribuir com algo que venha nos aperfeiçoar, nos melhorar, a tornar uma versão aperfeiçoada de nós mesmos. Caso contrário, é cultura por cultura, que não tem essa necessidade prática. Logo, qual seria a aplicação útil deste material na vida de vocês? Sabermos sobre outras religiões ajuda-nos a refletir sobre a própria religião que seguimos. E, ao mesmo tempo, qual é o significado da religião que seguimos para as nossas vidas. E por quê? Ora, porque através dos séculos, através das nossas reencarnações, tivemos diferentes tipos de cultos. E, em muitos casos, nós nos viciamos aos rituais. O que é um ritual? É qualquer vício de hábito que nós temos, que fazemos por repetição, sem nenhuma reflexão. Como se estivéssemos pagando um imposto verbal, tradicional, a Deus. E todo ritual, mais uma vez, que não nos aperfeiçoa, não nos ajuda a melhorar de uma maneira ou outra, ele é totalmente dispensável. Daí, a utilidade prática do material é refletirmos na real razão que seguimos esta ou aquela religião. No nosso caso, a filosofia espírita. Então, comecemos pela definição da palavra religião. Ora, os dicionaristas, eles criam as palavras, definam as palavras de acordo com suas origens. A etimologia da palavra é a parte da gramática que estuda a origem, como começa uma palavra. E as palavras são compostas de diferentes partes. No começo da palavra nós temos o prefixo, aquilo que vem antes do que é fixo, do que já está estabelecido. A última parte de uma palavra se chama sufixo, aquilo que vem depois que já está fixo. E o que está fixo chama-se de raiz. Assim, para todas as palavras. Logo, a palavra religião tem um prefixo, um sufixo e uma raiz. Estão acompanhando o meu raciocínio? Sim ou não? Sim. Com este sim, eu duvido de todos. Estão acompanhando o meu raciocínio? Sim ou não? Sim. Mais uma vez, eu iniciei a palestra explicando que a nossa preocupação é que toda fala tem uma utilidade prática. Se escutarmos por escutarmos, sem refletirmos, é cultura que não tem nenhuma utilidade prática. Logo, o prefixo da palavra religião, temos a sílaba re. E a sílaba re significa fazer algo de novo, repetir, recomeçar, repensar, reagir. É algo que fazemos de novo. Temos o sufixo ão, depois da raiz liga. O que significa o sufixo ão? Encontramos este sufixo em toda palavra que está descrevendo uma ação, conversação, manipulação, construção. Uma ação está acontecendo.
e a raiz da palavra, lig, que dá o seu significado. E encontramos a raiz lig, por exemplo, na medicina, os ligamentos, ou na construção, ligar uma lâmpada. O que esta raiz significa? Conectar duas coisas, né? Quando ligamos a luz, estamos fechando o circuito, por isso que a luz acende. Se ela está desligada, o circuito está aberto. Temos ligamentos em nossos joelhos. Quem acompanha futebol, é muito difícil um esportista passar toda a sua carreira sem romper o ligamento, porque é um esforço muito grande nas partes diferentes do joelho que são conectadas pelos ligamentos. Então, o que significa lig? Conectar. Agora temos material suficiente para refletir no significado da palavra religião. Ação de reconectar. Podem repetir, por favor? Ação de reconectar. Vamos repetir como se estivéssemos despertos no corpo? 1, 2, 3. Ação de reconectar. A ação de reconectar. O que com o que? A criatura com o Criador. Por que reconectar? Ora, porque saímos das mãos do Criador, entre aspas, né? Não é? Estava saindo da mão do Criador. Simples e ignorante. Isto é, na nossa constituição espiritual, fisiológica, e simples e ignorantes no conhecimento, sem nenhuma informação. Saímos do Criador nesta condição e volveremos ao Criador aperfeiçoados. É a reconexão. E esta reconexão de ligar a criatura com o Criador se dá através das religiões. Por isso que nós, espíritas, não nos arvoramos a dizer que somos a religião certa. Por quê? Porque as religiões são caminhos de conexão da criatura com o Criador, dependendo do nível espiritual que se encontra aquela criatura. Da mesma maneira que nós compreendemos que a escola tem diferentes níveis para os indivíduos que estão em diferentes níveis de compreensão. Nós não enviamos uma criança do jardim primário para a universidade. Ora, por quê? Porque a universidade é melhor do que a escola primária? Não, porque a universidade ela ainda está muito avançada para uma criatura que tem apenas 4 anos de idade. Vamos colocar a criatura na escolaridade de acordo com o seu conhecimento. Vai adquirindo conhecimento, nós vamos promovendo aquela criatura para escolas de informação mais complexas. Então, qual é a religião mais certa? A religião mais certa é aquela que faz de você uma melhor pessoa. Qual é a religião que faz de você uma melhor pessoa? Depende da sua necessidade espiritual, da sua compreensão intelectual. Daí termos tolerância, compreensão, indulgência para com todas as religiões. Agora, se a religião propositalmente faz com que os indivíduos odeiem uns outros, que faz com que a criatura, ao invés de melhorar-se, rebaixa-se, é claro que não é uma religião saudável. Mas o objetivo principal é a criatura ligar-se com o Criador. E para que esta reconexão? Ora, temos aqui este objeto. Este objeto é uma criatura ou um criador? É uma criação ou um criador? Vamos falar de novo, como se tivéssemos tomado aquele café gostoso que o André parabenizou, que o preparou. Isto é uma criação ou um criador? Criação. Uma criação. O criador desta criação criou esta criação para um propósito. Qual foi o propósito do criador criar esta criação? Escrever. Escrever. Se eu então utilizo esta criação para o objetivo, com o objetivo para o qual o criador desta criação criou, funciona perfeitamente. Mas se eu utilizar esta criação para um objetivo que o criador não intentou,
eu vou fazer o que com esta criação? Quebrar. Vou utilizar como martelo. O que vai acontecer? Romperei a criação. Vou utilizar como uma chave de fenda. Vou conseguir atingir o meu objetivo? Não. Porque o Criador desta criação criou com um propósito: escrever. Logo, a nossa vida só dá errado, só anda para trás quando criamos situações que o Criador não intentou. Qual foi a intenção do Criador ao nos criarmos? Nosso aperfeiçoamento. Se estamos engajados em um caminho que não é do nosso auto-melhoramento, tudo dá errado. O que rotulamos de dor. E esta dor, esse sofrimento, não é uma punição, não é um castigo. É o meio que as criaturas teimosas escutam. Este é o caminho errado. Nós que somos inteligentes e sábios, que acordamos de manhã no domingo, estamos procurando acertar o caminho através do amor. O que isto significa? Auto-amar é nós selecionarmos para nós o que é melhor. Estamos aqui hoje adquirindo informação para o nosso auto-aperfeiçoamento. Veja que só o introito da palestra já é quase uma palestra. Por isso que eu disse que é um material desse seminário. Então vamos agora dar umas rápidas pinceladas nestas diferentes reconexões que existiram através da história. Que, aliás, não existiram, né? Existem muitas delas. Existe um escritor, pesquisador, chamado Smith Houston. E ele escreveu um livro bastante interessante: As Religiões do Mundo. E ele diz algo bastante interessante. A maioria das religiões passaram por um processo de institucionalização. E a institucionalização das religiões é como uma faca de dois gumes. Por quê? Ora, a institucionalização da religião ajuda aquela religião a perpetuar-se. Por outro lado, infelizmente, a institucionalização cria as hierarquias, que faz com que a religião se torne, infelizmente, vulnerável aos problemas políticos dentro de um contexto religioso. Então está aí a situação problemática. Porque as religiões que não se institucionalizaram, elas desapareceram. Se cada um pode fazer o que quer, então não há um coordenador central, a religião se perde. Mas quando faz a institucionalização, cria-se esse desafio. Então está aí algo bastante interessante que já aprendemos na introdução do livro. E a primeira religião, segundo o pesquisador Smith Houston, que existiu no planeta Terra, foi o hinduísmo. E o hinduísmo ensina-nos algo bastante interessante sobre o conceito da roda de Samsara. O que é a roda de Samsara? Basicamente, é tudo que vai, volta, como numa roda. É o conceito da lei de ação e reação, causa e efeito. O que eu planto, eu vou colher. Olha que a religião mais antiga do mundo já nos ensina o básico do básico, para nós termos o norte, nos orientar. O que é que eu vou fazer? Caminho A ou caminho B? Ora, o que é que eu quero que volte para mim? Problema, sofrimento, desgosto, indiferença, inimizade? Quero prosperidade, saúde, amizade, amor. Logo, já tenho este norte, esse guia, esse GPS moral que vai me guiar. A roda de Samsara. Não é interessante saber disso? Me perdoe. Esqueci que há uma informação extremamente importante. Nós espíritas temos a verdade, ou melhor, né, as verdades, alguns aspectos da verdade, porque, mais uma vez, a nossa cabeça só alcança aquilo que pode compreender através da informação reveladora.
E os cientistas buscam a verdade através da experimentação. Enquanto nós temos a revelação, os cientistas buscam a experimentação, para chegar exatamente no mesmo caminho, a verdade. O que é revelar? Revelar é tirar o véu. O que estava coberto se descobre. Revelar, tirar o véu. Então, a gravidade, por exemplo, antes de Isaac Newton, ela estava velada, mas ela já estava lá. O Isaac Newton descobriu, ele revelou, ele tirou o véu que tapava a lei da gravidade, o conhecimento sobre essa força natural. E os Espíritos revelam-nos aquilo que a nossa mente pode alcançar. E temos um interessante livro na literatura espírita chamado A Caminho da Luz. Onde é que eu escutei esse nome? É o nome de um livro, o nome da instituição de vocês. Ou melhor, o nome da nossa instituição, que o André disse que eu faço parte dela com muito orgulho. E no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, ele escreve pelas mãos do médium Francisco Cândido Xavier, dizendo que estes missionários que, através da história, trouxeram essas diferentes religações da criatura com o Criador, foram enviados de Jesus Cristo. E por quê? Porque Jesus Cristo é um co-criador em plano maior, juntos com arquitetos da nossa galáxia, construiu o nosso planeta Terra. Antes que nós éramos, Jesus já existia há muito tempo. E foi Jesus Cristo que foi preparando o campo para um dia ele chegar. Porque o hinduísmo existiu muito antes de Jesus Cristo. E nós encontramos já esta assertiva da roda de Samsara. Mas dentro do próprio hinduísmo, o que aconteceu pelo processo de institucionalização, que nós nos referimos antes? As castas. Então surge uma outra figura dentro do hinduísmo que sai do hinduísmo, tão comum hoje em dia. E este cidadão, ele desde o início, ele foi protegido pelos pais para que jamais ele pudesse enxergar qualquer sofrimento. Ele era um príncipe, morava, claro, na casa principesca e sem nenhum acesso a tudo quanto se referia a sofrimento. Pessoas doentes, pessoas envelhecidas. E certo dia, ele, não planejado é óbvio, contemplou a pobreza, a doença e a velhice. E se deu conta que ele vivia num mundo de fantasia. À noite, ele trocou as suas roupas de príncipe com uma roupa de um soldado, pegou o cavalo e fugiu do castelo para uma floresta. E passou aproximadamente 4 anos meditando sobre as verdades da vida. Sobre as verdades da vida, sob uma árvore, a árvore Bódia. E o príncipe Siddhartha Gautama adota um outro nome depois que ele adquire a consciência do que realmente a vida é. E se torna o Buda. Então, do hinduísmo nasce o... Vamos falar como vocês estão espertos do corpo? Do hinduísmo nasce o... Budismo. E no budismo, o príncipe Siddhartha Gautama, agora com o nome de Buda, porque meditou sob a árvore Bódia, ele espalha no mundo de então as 4 nobres verdades. E quais são as 4 nobres verdades ensinadas pelo Buda? O sofrimento existe. Interessante ele começar pelo sofrimento existe, porque o pai dele evitou com que ele enxergasse o sofrimento desde que ele era criança. E a primeira verdade dele é: o sofrimento existe. Mas tem gente que acha que o sofrimento não existe para alguns indivíduos. Uma modelo, uma pessoa muito rica, que dispõe de saúde, né? As 4 condições mais cobiçadas, né? Beleza, juventude, saúde e riqueza. E às vezes a pessoa tem uns 4 e ambiciona pela fama. Como que vemos pessoas que estão hoje loucas atrás de like. E sem considerar que a criatura que dispõe destas 4 condições sofre. Como que uma pessoa dessa sofre? Ora, um parente querido que morre,
Ou quando é lançado um filme que a pessoa quer participar e não é chamado. Eu fico imaginando um ator muito belo, jovem, uma atriz muito jovem, bela, que é convidado várias vezes para participar de diferentes filmes, para ela ser a mocinha, ele o galã, até o dia que chega o convite, vamos fazer um filme novo, o que eu vou ser? Você vai ser o pai de fulano. Se eu já sou pai, é porque eu estou ficando velho, né? E aquela linda mulher que um dia é convidada para ser a avó de alguém. Nossa! Para um ator e atriz que tem que estar sempre preservando a beleza do organismo, porque disto depende os convites para fazer novelas e filmes, deve ser um desastre o dia que chega. Quanto mais apegado ao que é transitório, pior. Então o sofrimento existe. Aquela criatura que dispõe dessas quatro condições adoece também. O sofrimento existe, disse Buda. Segundo, todo sofrimento tem uma causa. Olha, que verdade fantástica. Porque os sofrimentos não acontecem ao acaso. Tudo tem a sua fonte, tem a sua razão de ser. Todo sofrimento tem uma causa. E depois é necessário extirpar a causa do sofrimento. Poxa, isto por si só é um seminário. Porque há quantas pessoas trabalham para estar acabando com sequelas de um problema, mas jamais refletem qual é a causa do problema. E não trabalhando na causa, o que acontecerá, por mais que trabalhe nas sequelas de um problema, outros problemas advirão. Allan Kardec teve cuidado também de perguntar qual é a causa de todos os nossos problemas. Pergunta 913. E os espíritos responderam: o egoísmo. Então, quais são as sequelas do egoísmo? Inveja, ciúme, preguiça, indiferença, ressentimento. Se a criatura trabalha nestes defeitos, sem dar-se conta que o egoísmo é a fonte destas mazelas, vai trabalhar nesses defeitos, não se dando conta que a raiz que alimenta estes ramos de defeitos é o egoísmo. Olha quanto tempo que nós já sabemos que temos que trabalhar na causa do problema. 750 anos antes de Jesus Cristo é que veio o budismo. Olha quanto tempo. Quase 3.000 anos já sabemos do essencial do que fazer para nos aperfeiçoar, para evitar problema e trazer para nós o que mais cobiçamos: felicidade. É necessário, então, extirpar a causa do problema. E depois, como extirpar a causa do problema. Dá toda a ferramenta pronta. E apresenta os 8 caminhos, que é pensar com retidão, enxergar com retidão, um caráter com retidão. A pessoa que pensa com retidão, corretamente, terá emoções corretas. A pessoa que tem emoções corretas terá ações corretas. Porque a gente pensa, sente e age. E a repetição deste movimento: pensar, sentir, agir, eu crio o meu hábito. E hábitos saudáveis gerarão um caráter reto, sadio. E o meu caráter sadio, eu terei um destino feliz. Então, se eu tenho um destino infeliz, isto é, aonde eu cheguei na vida, não estou feliz, não estou contente, o que eu devo perguntar? Qual é o meu caráter? Eu estou miserável, moralmente, financeiramente, socialmente, fisicamente, porque o meu caráter é negativo. O meu caráter negativo, por quê? Porque eu tenho hábitos infelizes. Se os hábitos são infelizes, é porque minhas ações são negativas. Se as ações negativas, é porque as minhas emoções são negativas. Se as emoções são negativas, é porque o meu pensamento está totalmente equivocado. Então, qual é a solução do meu problema? Modificar a minha maneira de pensar. E como que eu modifico a minha maneira de pensar? Modificando a minha maneira de ver a vida, a minha visão de mundo. É isso que adquirimos aqui aos domingos. Viemos, estudamos, refletimos para ter uma outra visão de mundo. O que rotulamos de sofrimento, acabamos agora por rotular de oportunidade. Por quê? As situações modificaram? Não. O que modificou foi a minha percepção.
no Evangelho segundo o Espiritismo, temos uma belíssima página intitulada Ponto de Vista, que significa que nós temos a vista de acordo do ponto que nos encontramos. A modificação da percepção. Então, consegue repetir quais são as 4 verdades de Buda? Sofrimento é uma causa. É necessário estipar a causa e como estipar a causa. Mas, como disse que seria apenas uma pincelada, vamos agora para a China, porque estas religiões nasceram na Índia. E o hinduísmo é quase 15% da população do planeta. Criaturas que consideram hinduístas. Né? 7% da população do planeta, um número significante, consideram budistas. Essas religiões ainda continuam. Na China, temos um religioso, filósofo, político, que jamais teve cargo público, chamado Lao Tzu, que escreveu o livro Tao Te Ching. E, embora talvez esses nomes não são familiares, eu tenho absoluta certeza que vocês conhecem o símbolo mais famoso do taoísmo, que é o Yang e Ying. Aquele círculo no qual você tem a metade negra com um ponto branco e a outra metade branca com um ponto negro. E as pessoas, ao ver aquele símbolo, interpretam como que os opostos se complementam. Né? Ou que em todo claro há um escuro, e em todo escuro há um claro, e assim sucessivamente. Mas o próprio Tao Te Ching, no livro Tao Te Ching, encontramos a seguinte história para nos ajudar a entender o símbolo Tao. Conta-se que um cidadão, ele levantou-se de manhã para poder trabalhar na sua fazenda, foi buscar o único cavalo que ele tinha. E chegando lá, ele se deu conta que a cerca estava quebrada e o cavalo desapareceu. Ele saiu correndo para a casa do vizinho, seu amigo, e o vizinho, o vendo de longe, percebeu que ele não estava nada bem, esbaforido, nervoso. Quando ele chegou, o vizinho pergunta: mas o que te aconteceu? Ele disse: você lembra do meu cavalo? Sim, é claro que eu lembro do seu cavalo. Pois bem, hoje de manhã eu acordei, fui trabalhar. Quando eu chego lá, o cavalo desapareceu. Fugiu. E agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu estou desesperado. Mas o vizinho, conhecendo sobre o Tao, disse: na vida, nós nunca sabemos se algo é mal ou se é bom. Se é positivo, se é negativo. O outro olha para ele e diz: mas que filosofia louca é essa? Eu tinha um cavalo, o cavalo desapareceu, o que é que eu vou fazer? E foi embora para sua casa. No outro dia, o mesmo vizinho que tinha perdido o cavalo vem em direção para o seu amigo. E o amigo de longe percebe que ele estava muito bem. Semblante tranquilo, alegre. Quando ele se aproximou, perguntou: o que aconteceu? Você lembra que eu disse ontem que o meu cavalo desapareceu? Sim, claro que eu lembro. Você não vai acreditar no que aconteceu. Pode me contar que eu acredito. O meu cavalo, ele foi para as montanhas. E chegando lá, ele encontrou 9 cavalos selvagens. E você não sabe, mas os cavalos são iguais às mulheres. Falam pelos cotovelos. E passaram o dia todo dialogando, conversando, trocando ideias. De noite, meu cavalo resolveu voltar para casa e as suas novas amizades o acompanharam. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu fui no curral e lá tinha 10 cavalos. Não é uma maravilha? O vizinho: calma aí. Na vida a gente nunca sabe se algo é bom ou ruim, negativo Ou positivo. Vamos lá, porque pela repetição, quando algo te acontecer, você vai lembrar da frase. Na vida a gente nunca sabe se algo é Bom ou ruim. Negativo ou positivo. Mas você está ficando louco? Como que negativo? Como que ruim? Eu tinha um cavalo, agora eu dei um 10. Isso para mim é maravilhoso? E se foi? Passado 24 horas, lá vem o vizinho perturbado de novo. E o amigo percebe: poxa, agora o que aconteceu? O cabelo está desgrenhado, porque o cabelo percebe quando nós estamos mal. Né? A face carregada. Quando se aproximou, perguntou: e agora o que aconteceu? Pois bem, você lembra de que eu te disse ontem que o meu cavalo encontrou 10 cavalos?
9 cavalos selvagens, hoje de manhã, o meu filho, que me ajuda na fazenda, resolveu montar-se em um dos cavalos selvagens. E por cavalo ser selvagem, era indomável. Começou a galopar, 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 numa velocidade que meu filho não aguentou segurar nas rédeas, caiu e quebrou as 2 pernas. E agora? O que é que eu vou fazer com 10 cavalos e sem ninguém para me ajudar? Mas na vida a gente nunca sabe se algo é... Ruim. Positivo ou negativo? Ele disse igual o Kiko do Chaves. Cala-te, cala-te, cala-te. Você me deixa louco. Como que isso pode ser positivo? Como que isso é uma solução para mim? O meu filho estava bem e agora está com as 2 pernas quebradas. Passado 24 horas, vem o mesmo vizinho que tinha perdido o cavalo, agora tinha 10, mas o filho quebrou as pernas. E o amigo perguntou, mas o que te aconteceu agora? Você lembra que eu te disse ontem que o meu filho quebrou as pernas? Sim, eu lembro. Pois bem, o nosso país declarou guerra ao país vizinho. As Forças Armadas veio para recrutar o meu filho. Quando o capitão chegou para pegar o meu filho, ele iria lutar na linha de frente, porque ele é muito bom lutador. E olhou para as pernas do meu filho e disse, esse rapaz é um imprestável. Vamos para a próxima casa. Então a vida do meu filho foi salva porque tinha as pernas quebradas. Fantástica lição do taoísmo, não é mesmo? Com certeza. Sempre que você tiver com as pernas quebradas, o que fazer? Parar, refletir, como que aquilo pode ser a sua solução. Não é ficar sorrindo, ai que bom que eu quebrei as minhas pernas, né? Ou que bom que eu bati o carro, ou que bom que eu perdi o emprego. Não se trata disso, porque seria hipocrisia. E toda vez que somos hipócritas, fugimos da realidade. E para nós nos transformarmos, é necessário lidar com a realidade, com a autenticidade. Então, ficar triste, mas evitar o desespero, que é o mais importante. O que é desesperar? O que eu farei de mim? Arranca os cabelos e cria problemas maiores do que os originais. Ficar calmo, tranquilo, deve ter uma razão de ser. E como o supremo arquiteto do universo, Deus, me ama, isso tem que ser bom para mim. É um remédio amargo que vai me trazer algum tipo de cura. Mantemos a calma, aprendemos a lição e crescemos como indivíduos, nos amadurecemos para estarmos numa melhor situação. Logo, o Tao, que buscava a ser um político para que estabelecesse retidão de pensamento, retidão de emoção, retidão de ação, retidão de caráter no seu povo, infelizmente, nunca logrou uma posição pública. Mas os seus ensinamentos aí estão até hoje, porque um considerável número de chineses se consideram taoístas. Mas nós não somos destas religiões, das tradições das religiões indianas ou chinesas. Nós somos de uma outra tradição, a tradição judaica. Porque nós espíritas lemos a Bíblia. E o que significa a palavra Bíblia? Já começa por aí. A Bíblia significa coletivo de livros. Como, por exemplo, arquipélago, coletivo de ilhas. Então, existe a Bíblia dos biólogos, a Bíblia dos químicos, que é um conjunto de livros. Quem trabalha aqui com eletricidade ou com plumeria, existe um código de livro, um livro cheio de códigos de como operar naquela área. Acabaram de assistir um acidente aéreo na Índia, que aconteceu? Então, existe um livro de código de aviação. Um livro que é escrito a sangue. Por que a sangue? Porque toda vez que acontece um acidente, envia um grupo de pesquisadores para saber o porquê que o avião caiu. Abrindo aqui um parêntese, que tem medo de voar, tranquilo. Eu tenho um amigo meu, mecânico de avião, ele diz que para um avião cair, é necessário, no mínimo, 3 situações diferentes. Nada mais difícil que derrubar um avião. Então, quando a investigação, pessoas vão lá para saber o porquê que o avião caiu, para modificar esta Bíblia
da aviação. Um código de informações sobre como operar um avião ou o que modificar no próprio avião. Ora, é exatamente isto a Bíblia que nós seguimos. Um livro de códigos para seguirmos. Um livro de regras para nós seguirmos. Então, a palavra Bíblia significa coletivo de livros. E, através da história, houve alguns encontros da igreja para estabelecer quais seriam os livros que seriam colocados dentro deste conjunto de livros. Porque a Bíblia nem sempre foi do tamanho que nós temos. Porque no início, nós tínhamos apenas o Velho Testamento. E antes ainda, nós tínhamos só uma parte do Velho Testamento. A palavra testamento significa contrato. Então, o velho contrato do povo com Deus e o novo contrato de Deus com o povo. Velho e Novo Testamento. E no Velho Testamento, nós temos uma coletânea de livros. E os 5 primeiros livros é o que os judeus chamam de Torá. Gênesis, Números, Levíticos, Deuteronômio e Êxodos. Cada um narrando uma história daquele povo, que inicia-se as suas narrações na condição de escravos do Egito, dos egípcios. Depois de Moisés, que foi Moisés que escreveu estes 5 livros, e daí, por si só, já é uma outra palestra, porque nós temos Moisés, o missionário de Deus, e Moisés, o legislador. Por quê? Ele tinha uma dupla missão. A de revelar o beabá das leis de Deus e, ao mesmo tempo, trazer algum senso de disciplina, de educação para um povo que quase toda a sua existência foi escravo. Esta outra frase, por si só, é uma palestra. Porque nós costumamos, em nossos tempos, associar a palavra escravo com branco e negro. Mas, meus amigos, uma das instituições mais antigas do planeta Terra é a escravidão. Quase que não existia um período na Terra que um povo não escravizou o outro povo. E não era por causa da cor de pele. Era pelo simples fato da hegemonia, um povo mais forte escravizando outro povo, para poder ter mão de obra gratuita. Então não caia nesses mimimis das redes sociais do que acontece hoje. Aliás, a palavra escravo vem do povo eslavo, um povo que mora do lado da Rússia. Brancos, de olhos azuis, e de todos os povos foi um dos mais escravizados, ao ponto que eles deram a origem à palavra escravo. Por muito mais tempo que os negros. Eu não estou justificando a escravidão de ninguém. Eu só estou explicando porque quem não tem informação cai nesses mimimis e começa com defesas sociais, defender os fracos dos mais fortes, e a criatura acaba sendo joguete na mão de espertalhões que tem por objetivo nos dividir para nos conquistar. Não caiam nessas ciladas culturais. Então, eles, escravos desde toda a sua existência, o Moisés tinha que disciplinar aquele pessoal. Daí, nós encontramos, principalmente em Levíticos, que é o livro que trata de leis, o Moisés, vendo algo que ele achava que era necessário dizer, mas como o pessoal não ia respeitar o que ele falava, atribuía a Deus aquilo. Então ele dizia, Deus me disse para vos dizer. E ele dizia o que ele precisava para educar aquele pessoal. Por isso que nós entramos em várias contradições dentro da Bíblia. Porque Moisés, em um momento, precisava de falar uma coisa, em outro momento, ele falava outra. O próprio Senhor, Moisés, que foi instrumento dos 10 mandamentos, cujo um deles é não matarás, precisou de matar. O próprio Moisés. Mas as pessoas não estudam, não são informadas. E afirmam, a Bíblia é a palavra de Deus. Só isso aí já seria uma outra palestra. Para explicar para vocês de onde vem essa frase. A Bíblia é a palavra de Deus. Vamos fazer isso na parte 2 da palestra. Então, o que acontece? Eles finalmente conseguem sair da condição de escravos. É aí que surge todo o acontecimento da Páscoa, que vivemos há pouco tempo.
o porquê da Páscoa. Os judeus celebram a Páscoa de uma maneira, nós cristãos celebramos de uma outra maneira. Creio que a maioria já assistiu o filme, quando Deus envia as 10 pragas para convencer, né, o rei do Egito finalmente liberar os judeus da condição de escravos. E aí eles saíram tão rápidos, né, que o pão não teve nem tempo de cozer no forno. Por isso que quem trabalha aqui com judeu, na Páscoa, come aquele pão bem fininho, sem gosto nenhum, o matzah. Já viram matzah? No supermercado tem também para comprar, ele é bem fininho. Por que ele é super fino? Né? Porque todo pão que você come ele é grande. Né? É porque a rapidez com que eles saíram do Egito, tiraram o pão antes de terminar de crescer, de assar, para que os contemporâneos de hoje, ao fazer o ritual da Páscoa, se dão conta o porquê nós comemos o pão dessa maneira. Porque os nossos antepassados tiveram que fugir tão rápido, porque o rei ia mudar de ideia. Vamos correr agora. Ele decidiu, vai nos liberar. Então, antes que ele desista dessa ideia, vamos sair correndo. E aí que surge a história do Mar Vermelho. Moisés consegue dividir o mar em 2. Todo mundo passa. O rei, de fato, desistiu da ideia, então eles estavam certos de fugirem rapidamente. E o que acontece? O mar volta em seu lugar e os soldados morrem afogados. Estou justificando porque que eles tiveram que sair, de fato, rápido. E isso é muito interessante, só essa parte em si, porque os judeus, eles sofreram por quase toda a sua existência. Aliás, existem apenas 16 milhões de judeus no mundo. 15,7 milhões, para ser preciso. Vocês sabem quantos muçulmanos existem no mundo? 2 bilhões. Sabe quantos países muçulmanos existem no mundo? 51. Quantos países judeus existem no mundo? Israel. Cujo eles puderam voltar há pouco tempo atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler tentou quase que exterminar todo mundo. 16 milhões. O que é 16 milhões de indivíduos dentro de 2 bilhões? Quando você vê um judeu orando no aeroporto, chacoalhando, com o yarmulke, aquele chapeuzinho na cabeça, eles não estão naquele momento relembrando os sacrifícios que seus antepassados fizeram para eles apreciarem o que tem hoje. Os meus antepassados. Parece irrelevante, não é mesmo? A informação, mas como eu disse que foi a preocupação, o princípio que eu tenho na hora de fazer a palestra, qual é a utilidade prática dessa informação na minha vida? Eu vejo, por exemplo, filhos de brasileiros, da primeira geração, que já não sabem falar o português. Os judeus que foram expulsos de Israel no ano 33, não é 1973, no ano 33, quase 2000 anos, sem uma pátria para dizer. Israel, aqui é a pátria dos judeus, como brasileiros sem Brasil, você imagina isso. Eles espalhados pelo mundo mantiveram o Yiddish, a cultura, através desses rituais, destas tradições. Então, hoje, o judeu aprecia o sacrifício que fizeram seus antepassados para ele hoje desfrutar dos bens que tem. Um filho de brasileiro, meu filho só fala inglês. E mata a possibilidade daquela criatura ter mais cultura para poder usufruir dos benefícios do melhor país do mundo, os Estados Unidos. Estou falando aqui de estatística. A criatura chega aqui e trabalha na construção. O homem. A mulher costuma abraçar os tronos. E o neto já vai para a universidade. Não sabe o que a avó fez, não sabe o que o avô fez, para ele um dia poder estar na universidade. Vai dar valor? Provavelmente não. Daí, a lembrança. A criatura passa por esses momentos sem se dar conta o porquê que foram criados esses momentos. A Páscoa, o Natal, o Thanksgiving. Faz o ritual sem entender porquê. O dia do Peru, por exemplo. Não, o dia não é do Peru, há um motivo daquilo. Vamos ler, aprender os antepassados. E iniciei a nossa palestra dizendo os vícios dos nossos rituais.
E por que disso? Porque se nós não tomarmos conta, como o vício do ritual é tão predominante, viemos à filosofia espírita e deixamos o ritual tomar conta de nós. Escutamos a palestra por osmose, sem refletir de fato no que está sendo dito. Vou lá para tomar um passe, vou lá para tomar água frutificada. E toma como um ritual, sem refletir no significado de tudo isso. Acaba que vamos cursar a filosofia espírita da mesma maneira que foi o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o judaísmo, o cristianismo, o catolicismo, o islamismo, os ismos da vida. E a criatura não faz a reconexão com Deus, porque passa várias reencarnações e não modificou, não se tornou a versão melhor de si mesmo. Alguém que entra nessa casa, 2002 foi criada a casa. E a criatura entrou com fama de fofoqueiro. Passou-se quantos anos? 23 anos. E a fama permanece. Mas pergunta, mas 22 anos de espiritismo na vida do indivíduo fez o quê pelo indivíduo que ainda tem essa fama? E assim preguiça. Claro, a pergunta é retórica. É para nós refletirmos como nós estamos depois de recebermos o que os espíritos afirmam ser a informação mais avançada sobre a espiritualidade, que é o espiritismo. Isso não nos faz de nós pessoas especiais. Faz de nós pessoas mais bem informadas. E quanto melhor informados somos, mais responsabilidade temos dos nossos atos. Aí, o objetivo principal é tornar uma versão melhor de nós mesmos. Então, para suavizar, a escritora Maria Dolores, pelas mãos de Chico Xavier, independente da religião que professamos, sempre nos pede, nos convida à oração. Porque o que orar é um imposto verbal que pagamos a Deus? Não. É uma maneira de comunicarmos para estarmos cientes do que Deus está falando através da vida. A oração não vem mudar os fatos. A oração vem me fortificar para que eu possa superar os problemas. Então ela nos convida para orar desta maneira. Alma fraterna e boa, se o impulso da prece te abençoa quando desejas orar, buscando a segurança no Senhor, faça em qualquer lugar o teu louvor ou a tua petição. A terra inteira é um templo aberto à inspiração que verte das alturas. Mas, se desejas encontrar o mestre que procuras, atende, alma querida. Desce o vale de lágrimas da vida, a imensa retaguarda onde o consolo tarda. Ouve a dor da penúria e o pranto da viuvez. Volve à sombra das margens do caminho e estende os seus braços fortes aos que vagam sem norte na saudade do lar que se desfez. Escuta os que vão, à noite, ao frio, ao vento, sem poderem contar o próprio sofrimento, famintos de carinho e de compreensão. Para e abraça essa criança que o desprezo consome e a doença extermina. Para, ausculta a nudez, a febre e a fome dessa flor pequenina. Ouve o choro do enfermo que não tem, senão pó, lama e lágrima por leito, e a guisa de aposento, um canto estreito na terra de ninguém. Atentamente, anota em torno dos brados de quem conhece a mágoa no apogeu, os tristes corações despedaçados que a calúnia venceu. Vai, onde existe a solidão, oferecendo a cada sofredor uma cota do seu amor. E aí, surpreenderás um divino clarão que dulce irradia, paz, bondade e harmonia. E em meio desta luz, escutarás o doce Jesus, a dizer-te ao fundo da alma crente, alma querida vem, ouço-te na voz, a prece em toda parte, devo, no entanto, esperar-te na seara do bem. Chamaste-me de certo, para saber que Deus ama e compreende em ti. Buscava-me tão longe, e eu aguardo-te tão perto. Alma boa, eis-me aqui, na ideal igreja, que é o altar da caridade, onde se faz a vontade do meu amor. Que assim seja. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar. E a todos vocês, o nosso muito obrigado pela paciência de nos escutar.